coisinho vermelho aí porque tá gravando. Pronto, começou. Maravilha. Bom, queria aqui já dar bom dia a todos, né? Agradecer a presença daqueles que estão aqui. Nós estamos fazendo hoje um GDEC especial, muito mais via gravação do que via é, 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 online, né? Imediata. Nós tivemos aqui um probleminha de comunicação, mas nós vamos gravar, vamos fazer, vamos seguir adiante. Porque nós temos aqui duas pessoas fantásticas que nós gostamos demais para discutir um tema que o dia é propício, né? Que é o dia da mentira hoje, 1º de abril, para a gente discutir EBITDA, né? Que tem sido aí já há mais tempo do que eu gostaria de contar um tema bastante questionado a respeito da sua utilidade, da sua forma de cálculo, da sua utilização pelo mercado, da sua excessiva utilização pelo mercado, da falta de entendimento, me lembra um pouco, às vezes, a doar, né, Bruno? Você que teve muito lá com a Ari, né? No sentido de que as pessoas, né, no, o Os aluno não quatro sabe problemas da os Doar. problemas, né? Os 4 problemas. O EBITDA tem mais ou menos uma coisa, né? O professor não sabe ensinar, o analista não sabe analisar, o elaborador não sabe calcular, é, e assim vai, né? E a gente tem sempre essa confusão de EBITDA e aí as famosas questões de o que é o item recorrente e não recorrente, se tem que entrar, se não tem que entrar, os ajustes e a grande falta de uniformidade na apuração desse indicador, que é extremamente usado. E a gente tem também uma questão agora bastante relevante, que a gente já teve, mas com uma discussão a respeito disso, mas talvez com uma amplitude um pouco menor, que foi quando veio o IFRS 16, né, o arrendamento, que mudou a, a composição do EBITDA, que jogou coisa que era despesa para amortização ou depreciação e saiu coisa de dentro do EBITDA, foi para fora. Em função, então a gente teve uma mudança no EBITDA, na série histórica do EBITDA das empresas, em função de uma alteração de norma contábil. Só que agora a gente vai ter uma alteração de norma contábil que vai mudar talvez mais profundamente, porque naquele caso foi uma circunstância de você tinha um item só que mudou e agora a gente vai ter mais mudanças vindo aí no FRS 18, né? É, então a gente pretende aqui discutir esses impactos e discutir também não só a questão do FRS 18, mas também falar um pouco sobre o EBITDA. Nós temos aqui dois grandes especialistas no assunto, né? Professor Bruno Salotti, professor Oscar Malvesi e um sempre nosso eterno mais do que presente, professor Eliseu Martins, também, que gosta muito desse tema, né, pai? Nós já fizemos algumas discussões a respeito disso, temos até algumas coisas gravadas a respeito disso. E, bom, sem mais delongas aqui, gostaria de passar a palavra para o Bruno, já agradecendo a presença do Bruno, do Oscar, para trazer esse tema, e acho que raros são os nomes que poderiam estar aqui para discutir isso com tanta qualidade, tanta capacidade, pessoal. Muito obrigado. E desculpa a confusão que pode ter acontecido. Aí, aparentemente, nós estamos tendo um problema de tecnologia com o Gmail, mas é que o Google ainda chega lá, né, Edson? Essa empresa aí É, tá, essa vamos dar startup uma aí ainda tá. chance. Vamos dar Vamos uma dar uma chance para chance. eles. Bruno, quiser começar? Muito obrigado mais uma Perfeito, vez. perfeito. Excelente, pessoal. Bom, primeiramente, bom dia aí a todos e todas e agradecer aí, né, o convite do Eric, do Edson, sempre uma satisfação aqui. Na verdade, é uma convocação, né, não é um convite. E uma alegria muito grande estar junto aqui de vocês, do professor Oscar, do professor Eliseu. Esse assunto do EBITDA, assim, a gente começa a trabalhar, vê isso aí demais na prática e depois, estudando mais profundamente, a gente começa a perceber as limitações, os problemas. E eu me lembro nitidamente de uma aula que eu tive com o professor Eliseu em 2003. Não sei se eu podia falar essa data, mas no curso de análise de balanço lá da pós, né? E o professor Eliseu distribuiu aquele artigo da Moody's famoso, né? 10 Critical Failings of EBITDA.
E aí eu comecei a ler e falei, meu Deus do céu, meu, eu achava que era uma coisa e na verdade é outra, né? E é engraçado como esse artigo ainda continua tão atual, né? É, não obstante, ele ter todo o seu impacto, mas, enfim, o mercado continua aí usando e abusando, né, dessa medida aí como se ela fosse, né, as mil maravilhas e na verdade não é. Então, acho que o propósito aqui do debate é super bem-vindo, né, para a gente poder explorar mais. E como o Eric falou aí, sobre esse novo olhar aí dos impactos da IFRS 18, tá? Na minha fala aqui, eu vou procurar me ater mais a essa última parte, que é referente aos impactos da IFRS 18. Claro que tem todo esse contexto aí do conceito do EBIT e das limitações dele, mas eu vou me ater especificamente, até por conta também do tempo, a explorar um pouco mais esses impactos ou possíveis impactos que a IFRS 18 vai trazer em cima do cálculo do EBITDA, tá? Então, por favor, não me interpretem como defendendo aqui o EBITDA, né? Eu estou ciente de todos os problemas dele, certamente a gente vai explorar aí nos debates, né? Mas eu vou especificamente tratar um pouco aí desses impactos dessa mudança de geografia na demonstração de resultado que a gente vai ter e potenciais impactos nisso, tá? A coisa aí de mais ou menos um mês, aí, talvez um pouco mais, eu escrevi um texto bem breve com algumas simulações numéricas a respeito disso, tá? Eu publiquei no LinkedIn e teve bastante comentário, debate, e então eu conversei com o Eric, né, que se ele concordava de eu usar esse mesmo exemplo para a gente poder explorar aqui as ideias, né, e ele aceitou, tá? Então eu vou me permitir compartilhar aqui a tela do Excel, onde eu tenho essas contas, justamente para a gente poder começar a explorar isso. Vocês já estão vendo minha tela ou não? Então, ok. Bom, pessoal, então o que que eu fiz aqui? Na verdade, eu montei uma demonstração de resultado. Reparem que eu estou usando DR aqui ao invés de DRE, né? Porque no CPC a gente teve um longo debate a respeito do título da demonstração, né? E ao final acabou ficando demonstração do resultado, embora ainda não é hábito para a gente, né? O mais comum é a gente usar DRE, mas enfim, estou usando aqui na planilha já o DR, né? E essa estrutura que eu estou colocando aqui seria uma estrutura mais próxima da estrutura atual, tá? Seguindo o CPC 26, lei das SAs e tudo mais. Claro que algumas despesas aqui eu coloquei por função e outras por natureza, justamente porque algumas dessas aqui eu estou usando no cálculo do EBITDA. Então, se eu tivesse deixando ela fechada aqui na função, ficaria mais difícil apresentar o exemplo, tá? Então, a gente tem aqui algumas contas gerais, a gente tem depreciação, impairment de goodwill, despesa com provisões, perdas não recorrentes da operação XPTO, né? Ajuste a valor justo de PPIs, que aqui deu negativo, resultado de equivalência, depois o resultado financeiro com vários itens aqui, né? Várias espécies de resultado financeiro, tanto positivo quanto negativo, lucro antes dos tributos, tributos e lucro líquido. Então, um cálculo de EBITDA que se faria em cima dessa demonstração de resultado, que é o que se faz hoje, basicamente a gente partiria do lucro líquido, né, que é esse lucro final aqui, e aí a gente ajusta impostos, resultado financeiro, depreciação e amortização, né, que é justamente a sigla aqui que daria o que a CVM, naquela instrução de 2012, que depois foi alterada para resolução mais recentemente, que continua vigente, chamou de EBITDA puro, né? Então, o que que seria esse EBITDA puro? Simplesmente pegar o lucro líquido e tirar esses três elementos: impostos, é, o resultado financeiro, né, que é o interest, e depreciação e amortização.
Na verdade, tem mais um aí que seria seria a exaustão, né? Mas que no meu exemplo não existe aqui, mas muitas vezes o pessoal esquece dela, né? Porque em inglês, exaustão não é exhaustation, né? Exaustão é depletion. E aí o depletion já está no D também, e aí o pessoal esquece de falar, né? Mas enfim, em português seria EBITDAE, né? Porque teria o exaustão, mas ninguém liga, né? Quer dizer, seria o LAGIDAE, né? Que seria o lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e exaustão. Mas enfim, no meu exemplo também não tem exaustão, então vamos deixar dessa forma. E aí vem os outros ajustes, né? Sempre aqueles outros ajustes, além dos ajustes teoricamente aí mais comuns e corriqueiros, a gente teria ajustes adicionais que as empresas fazem. Em geral, são perdas, né? Às vezes aparece aí uma outra receita que a empresa exclui, mas em geral são perdas. Então a empresa diz: não, olha, essa perda não é recorrente, essa perda não é da minha operação, essa perda é isso, essa perda é aquilo, vamos então tirar, né? E aí, tirando desse efeito, a perda soma, né? E chegamos a um EBITDA ajustado aqui maior. E então a CVM orienta para que, se a empresa fizer esses ajustes, ela divulgue, separe claramente o puro do ajustado, passe por um processo de auditoria que seja consistente e tudo mais. Bom, agora vem a nova demonstração de resultado. Então, o que que eu fiz aqui abaixo? Eu reposicionei esses números conforme a nova estrutura, tá? Claro que aqui tem muita coisa, muito detalhe, muitas opções, né? Muitas questões que vão envolver julgamento e que eu não estou entrando no mérito aqui por conta do tempo, tá? Mas apenas fazendo aqui algumas mudanças de geografia, seguindo a lógica da IFRS 18, tá? Então, por exemplo, vocês vão ver aqui que receita de variação cambial de clientes e receita de juros de clientes e despesa de variação cambial de fornecedores, na estrutura atual, estavam em resultado financeiro, mas isso, como tem ligação com a operação, na nova demonstração de resultado, isso sobe para operacional, né? Então já tem uma mudança aqui e que, como isso na estrutura atual estava como resultado financeiro, a gente vai ter que avaliar o que faz com o EBITDA, né? Porque isso aqui estava fora do EBITDA na estrutura atual. Agora ela está no lucro operacional. Vai tirar ou não vai tirar, né? Isso é uma questão que cada empresa vai ter que avaliar. Já no resultado de investimento, que é aquele grupo, né, a categoria de investimento, a gente tem aqui resultado de equivalência, que vejam que na estrutura anterior aqui o resultado de equivalência estava dentro do operacional, agora está abaixo, né, porque é um resultado de investimento. A receita de juros de aplicações, essa estava como resultado financeiro, e o ajuste a valor justo da PPI, que nesse caso aqui é uma perda, mas que também na estrutura atual estava acima do lucro operacional, né? Vejam que na estrutura atual ele estava acima e agora está abaixo do lucro operacional, tá? Depois, na atividade de financiamento, a gente tem juros de empréstimos, variação cambial de empréstimos e juros de provisões, tá? Claro que o número final aqui, o lucro antes do R, 18.300 é o mesmo aqui, 18.300, o lucro final 12.300 é o mesmo, porque a IFRS 18 não está mexendo em reconhecimento e mensuração. Mas entre o lucro antes do IR e o lucro bruto, vocês vejam que os subtotais aqui mudaram em função dessa mudança de geografia. Então, aqui fica a pergunta, né? Qual seria esse novo EBITDA se vai haver um novo EBITDA para a empresa, né? Então, o que eu estou colocando aqui é a empresa que vai ter que fazer essa definição, né? Caso ela queira usar exatamente o mesmo critério de antes, ou seja, chegar no mesmo número que ela tinha apurado de EBITDA com a nova estrutura, o que que ela teria que fazer aqui? Ela vai ter que fazer uma ginástica um pouco maior com os números, né? Porque tem coisas que estão fora do lucro operacional, tem coisas que estão dentro do lucro operacional naquele cálculo antigo. Então, reconfigurando aqui o 44.900, né? Só para lembrar que o 44.900 era o EBITDA ajustado da empresa.
assumindo que este seja o número que ela queira continuar reportando. E com a nova estrutura, partindo do lucro operacional, eu tenho que tirar a depreciação, porque está acima do operacional, tenho que tirar o impairment do goodwill, que está acima do operacional, a perda não recorrente, só que agora eu tenho esses outros 3 ajustes que eu não tinha antes, né, porque estava abaixo do... Estava no financeiro, quer dizer, na verdade eu estava ajustando lá porque eu estava partindo do lucro líquido, né? Mas se a gente partisse do lucro operacional, se isso tivesse no abaixo do operacional, não precisaria ajustar, mas está em cima. Só que agora eu ainda tenho outros 2 ajustes para incluir, né? Porque o lucro operacional, ele não contém esse ajuste a valor justo da PPI e o resultado de equivalência, né? Na nova estrutura, porque essas contas estão abaixo. Mas no EBITDA que a empresa calculou, esses números estavam impactando, porque eles não tinham sido ajustados. Então agora eu tenho que incluir. Ou seja, resumo da ópera aqui para não tomar também tanto tempo aqui e passar depois para o Oscar e para os debates. Se eu resolver manter o mesmo critério, eu vou ter muito mais linhas para voltar no número anterior e vai ficar mais difícil de explicar, né? Porque eu estou com uma estrutura diferente, mas usando o EBITDA na estrutura antiga, né? Então isso vai ficar mais complicado, mas enfim, o EBITDA é da empresa, né? Agora, caso ela resolva mudar a estrutura de cálculo do EBITDA, partindo do lucro operacional e fazendo apenas os ajustes que seriam assim mais óbvios, né, dentro talvez de uma lógica de um EBITDA puro, eu teria que tirar a depreciação e o impairment do goodwill e eu ficaria com esse EBITDA novo 1. Qual que seria a vantagem? É muito mais simples de calcular, que eu já estou partindo da base do lucro operacional e fazendo apenas alguns ajustes, e ainda não teria que fazer a nota explicativa dele, porque ele estaria na lista de exceções da norma. Segundo a IFRS 18, se você partir do lucro operacional e simplesmente tirar depreciação, amortização e impairment, isso não seria uma MPM na definição da IFRS 18 e, portanto, não teria nota explicativa. Agora, se eu quiser, além desses 2 ajustes, fazer outros ajustes, por exemplo, aqui, além desses outros 2, eu incluir a perda não recorrente com a operação XPTO, isso, claro, assumindo que a empresa divulgue isso nos relatórios, seja uma medida que represente a visão da empresa, do aspecto financeiro, do desempenho financeiro da entidade como um todo, etc. E não está na lista de exclusões lá do item 118 da IFRS 18, então eu teria que divulgar a MPM na nota explicativa, mas ainda assim é muito mais simples de ser calculado. Então, meus caros, eu acho que queria encerrar aqui minha fala, vou parar de compartilhar para enfim, ceder aí e dar oportunidade de debate, mas acho que resumindo, o EBITDA vai continuar sendo uma salada e uma salada com um tempero de cada empresa, né? E aí cada empresa, então, vai ter que fazer essa simulação para avaliar de que forma ela vai querer apresentar o seu EBITDA com esses temperos aqui da FRS 18. Obrigado aí, devolvo a palavra. Eu vou chorar um pouquinho aqui, enquanto isso eu vou passar a palavra para o Edson. Não, eu queria só aproveitar antes da gente seguir, que é uma dúvida técnica ali. Então, algo que o Bruno colocou, que eu estava exatamente com essa dúvida, que assim, eu posso ter um EBITDA que vai ser uma MPM e um que não vai ser, depende de como eu estou Sim, montando. Essa era uma dúvida que eu tinha, então está respondida. Que já fica mais fácil, né? Porque aí eu vou ter um EBITDA explicado e um não explicado. E outra coisa, Bruno, eu ouvi, né, até a gente estava discutindo, né, quando estava revisando lá o CPC 51, e eu lembro de ter ouvido que, assim, vai acabar ficando, se você quiser manter, como você falou, o anterior, você vai ter que ficar pensando
itens dentro ali da demonstração de resultado. E de repente, mesmo quer dizer, talvez por natureza tenha tudo certinho ali, bonitinho, explicado. Mas mesmo assim pode ser ainda que tenha alguma variação cambial de estoque, alguma coisa assim, que não esteja tão claro Uhum, ali. Então você vai ter que explodir o número sim. ainda que está ali dentro. Qual vai ser, o que você acha, assim, qual seria a repercussão para um analista, para um, né, analista de crédito ou mesmo analista de investimento, quando você vai pensando algumas coisas, né? Assim, você acha que. Porque o que eu ouvi foi, vai perder um pouco a credibilidade, né? Porque aí você pode também escolher o que você quiser ali dentro. Ou você acha que não, que dá uma Eu acho transparência melhor? que questão de credibilidade do EBITDA, ele já tem os problemas suficientes dele ali para a gente duvidar por outros motivos, né? Mas, enfim, essa questão de pensar vai ser muito caso a caso, né, Edson? Porque a apresentação, por natureza ou por função, ou mesmo mista, né? Você vê que eu fiz aqui uma apresentação que seria mais ou menos na linha do que a norma chama de apresentação mista, vai ser muito caso a caso, né? Porque, né, de acordo com a norma atual, a gente não tem mais uma escolha livre para fazer função natureza. Teoricamente, a empresa deveria, com base na evidência, com base naquilo que ela entende que seja a melhor forma de apresentar essa visão do desempenho financeiro da entidade como um todo, como é a melhor forma de comunicar. E aí pode ser função e natureza, e dependendo de como eu faço, eu vou ter que vou ter que pincelar, né? Mas eu não vejo que haveria problema de credibilidade em relação a isso, porque tem todo o processo de governança, tem auditoria, e se ela tiver que pincelar alguma coisa lá, ela vai ter que divulgar em nota exatamente de onde ela está pincelando, né? Eu acho que o problema de credibilidade muito mais é na, no conceito em si do EBITDA e essas discricionalidades que a gente vê em relação a esses ajustes mesmo, né? Eu até fiz uma anotação aqui, se me permite, comentar em cima disso que você está falando. Eu até notei aqui essa dificuldade de achar os números. Quer dizer, hoje a gente já tem uma dificuldade é, é, em muitas demonstrações de achar lá o que que é despesa financeira de juros, o que que é despesa financeira de provisão, o que é receita financeira disso, o que é receita financeira daquilo. Às vezes a gente acha um saco de gato sem muita Uhum. abertura do número. Às vezes até a despesa do arrendamento, às vezes é difícil de encontrar. E isso, eu acho que isso se já é assim agora, quer dizer, quando você quebrar esse resultado financeiro hoje, um pedaço para operacional, um pedaço para investimento, isso vai ficar mais complicado, né? Da gente conseguir, inclusive, fazer uma conciliação entre, entre o número e as coisas, porque. E como é que fica a tua visão, Bruno, em relação à série histórica, né? Estava conversando Ah, com o pai aí sobre o tema se não me engano, foi a Renner, que ele falou que voltou a publicar, e tem várias que publicam até hoje o EBITDA sem o IFRS 16, né? Será que a gente vai ter agora o EBITDA sem o IFRS 16 e sem o IFRS 18 então, e depois o EBITDA normal? Será que a gente vai ter o EBITDA sem o IFRS 16 ao 27? Como é que vai é, ficar isso? Como é que é a tua visão de que vai ficar isso daí? acho que isso é só uma consequência do fato de o EBITDA ser uma medida non-GAAP, né? A gente não tem um padrão definido, não tem uma exigência, acho que não tem que ter mesmo, porque ela é uma medida, ela é um indicador que cada empresa entende que deva ser de um jeito ou de outro, e cada analista usa, mas essa questão de série histórica não vai ter, não tem como, né, Eric? Uma mudança, não só no EBITDA, em todos os números aí em geral que tiver modificação, você tem essa quebra, você tem um período sendo corrigido aí, que é o ajuste retrospectivo do ano da adaptação, e os anos anteriores não tem, né? Eu acho que é o custo
da mudança de uma norma. Se a gente entende que essa mudança ela vem para melhorar a qualidade da informação, né, a qualidade das medidas, a gente tem esse custo de quebra de série e que daqui a algum tempo esse custo ele se dilui porque a gente vai ter uma nova série, mas a gente já passou por isso em outras oportunidades, né? Acho que o É, Oscar sim. fica à vontade, professor. Bom dia a todos. Eu gostei da tua apresentação, professor Bruno. Eu diria assim, sabe? A discussão e os limites, claro que ele é extenso, né? Mas eu acho que uma grande pergunta é o seguinte: o que que é lucro da operação? O que que é lucro Uhum, operacional? O que que é lucro recorrente? Porque eu acho que esse é o conceito, né? Eu tenho um viés aqui de criação de valor, que vocês vão ver que eu vou levar para esse lado. uhum, Na realidade, o que eu tenho visto nas empresas que eu trabalho, que eu estou mais próximo, que eu dou consultoria, etc., alguns ajustes que hoje o IFR 18 está fazendo, eu já faço, né? Eu já faço perfeito. porque tem implicações, algumas empresas têm implicação tanto na receita, na receita da operação, quanto no custo da operação. Então, eu tenho despesas financeiras em função da forma como eu compro, como eu Uhum, faço acordo com o claro, fornecedor, etc., e que não é aquele valor nominal, quer dizer, tem um valor de correção. uhum, Então, a pergunta é, qual que é o custo, né? Né? E qual que é a receita para que eu tenha um lucro bruto que me diga uma realidade? Aí eu tenho, bom, despesas operacionais, né? O que que é despesa da operação, né? E o que que é não recorrente? Então, o não recorrente, eu acredito e concordo na reclassificação. Então, eu acho que o IFR 18, ele traz uma nova visão que vai fazer as pessoas refletir um pouquinho mais. A contabilidade vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho de reclassificação, sem dúvida. e a gestão vai ter mais trabalho para explicar. Diz, olha, era assim, agora é assado, por causa disso, por causa daquilo. E imaginando que IFR 18, né, ele tem a ver com normas, né, quer dizer, é uma norma, então a auditoria vai ajudar nisso, ou vai complicar, mas em princípio ela deveria ajudar, no sentido de dizer assim, olha, vamos estabelecer assim, 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 porque a gente tem que ter uma coerência, papapá, papapá. Eu participei também de um debate na PwC, onde a PwC explicou todos os detalhes que o senhor explicou aí, professor Bruno. Mas não, eles não fizeram, vamos dizer assim, o exemplinho bacaninha do jeito que o senhor fez. Obrigado. Mas Aprendi com o professor Eliseu, viu? o débito e crédito com o professor Eliseu funciona bonitinho, com certeza, né? Então, eu fiquei brincando com isso com o Edson, né? Eu digo, Edson, eu vou ver se o teu débito e crédito do teu livro aí está batendo. Eu fiquei ligado, está apresentando muita conta T aí o teu exemplo, mas tá tudo ok. Mas, enfim, eu acho que tem um aprimoramento, sim, né? O problema é a utilização. A minha forma é a Uhum, utilização na forma da gestão. Eu acho que o assunto contábil, a forma de registro, isso vai ter uma bela de uma discussão. As empresas de auditoria vão ter um trabalho maior, né? E a parte interna da empresa também. E essa reclassificação aí do que é financeiro, do que é investimento e tal, claro, pô, vai dar trabalho, pô. Imagina as empresas no Brasil, né? Pô, imagina por aí, né? Quer dizer, uma coisa é a empresa aberta, né? Empresa que tem mais noção de informação, a outra é as empresas por aí, né? Então, realmente, eu acho que ele vai dar muito nó, né? Para o pessoal entender isso, mas eu diria assim, de novo, né? O assunto é resultado da operação, né? Se você, claro, tira a depreciação, tira o não recorrente, para mim isso é normal, né? Agora, os outros ajustes agora em função do 18, então esse realmente eu acho que vai dar um belo de um trabalho e perde o histórico, né? Quer dizer, para mim o histórico de um ano não é histórico.
né? Sim. Para mim, o histórico tem que ser de 5 anos. Então, eu precisaria voltar 5 anos para trás, reclassificar 5 anos para trás para dizer, bom, melhoramos, pioramos, como é que fica, né? Então, era isso. Mas, professor, quer assumir a palavra de vez e seguir com seus comentários que estavam preparados para Tá a gente bom, seguir perfeito. com o Então, debate? vamos lá. Eu preparei uma apresentação, vocês vão ver que eu busco sempre as informações, tá perfeito aí na... Sim, agora tá. Ok. Agora tá. Então, eu tenho uma visão em função do que eu precisei estudar, o que eu estudei já faz 27 anos, né? Faz 20. O professor Eliseu participou da minha banca de doutorado e foi no dia 27, não, no dia 17 de outubro de 21, né? Então, foi quando eu apresentei a minha tese na GV sobre o comportamento das empresas brasileiras vis-à-vis os conceitos tradicionais de análise financeira, que seria você usar, no final da história, o retorno do acionista, no sentido do retorno do patrimônio líquido, né? Quanto é que é o ROI e quanto é que é o ROI, o retorno do investimento, versus a metodologia de criação de valor, que quer dizer o seguinte, quer dizer, por que criação de valor, né? O que está por detrás do conceito de criação de valor? Os professores os professores americanos foram buscar o que se falava antigamente sobre custo do dinheiro, né? E por que o dinheiro tem preço e que forma que o dinheiro tem preço, né? Então, veio aí um artigo de um economista famoso da época, 1800 e uns quebrados, que ele dizia o seguinte: o dinheiro tem preço, não importa da origem nem para onde. Então, a pergunta que surgiu lá na época, em função de algumas crises, que hoje é China, mas antigamente foi Japão, lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, aonde que está o custo de oportunidade do dinheiro do acionista nas demonstrações financeiras? Nas demonstrações financeiras gerenciais, não na demonstração financeira publicada. Na publicada, a gente sabe que o dinheiro do acionista é de graça, né? Ele não tem preço, né? Você tem despesa financeira, né? Bom, mas se eu e você temos a metade do capital dessa empresa, então será que o meu dinheiro e o teu dinheiro não custa nada? Né? Na realidade, ele custa, né? Então, se a gente olhar para o mercado, a gente sabe quanto é que é o rendimento de mercado, a gente deveria imaginar que tem risco, que o risco é maior, ou então o risco é menor, e assim por diante. Então, surge o conceito do custo de oportunidade do dinheiro do acionista para ser considerado na conta. Então, quando eu considero na conta, exemplo, né, que 50% eu devo e 50% é dinheiro do acionista, então, quando eu incorporo o custo de oportunidade do dinheiro do acionista na minha conta, então a resposta é economic profit, né? Não é lucro contábil, é lucro econômico, né? E o lucro econômico ele foi desenvolvido em cima do conceito da empresa de consultoria, especialmente a Stern Stewart, lá nos Estados Unidos, que eles deram roupagem, buscando toda uma roupagem em cima de remuneração variável aos executivos. Então, em considerando que o dinheiro do acionista tem preço e que o lucro contábil é um lucro para efeito tributário e para efeito de publicação, gerencialmente, né, o acionista deveria saber, deveria se interessar em dizer o seguinte: bem, irmão, vem cá, mas esse meu negócio está em pé economicamente? Ele me diz alguma coisa? Ou eu estou pagando para trabalhar ou eu estou tendo rendimento? Então, é por aí que o conceito de criação de valor ele circula. Então, desde a minha tese, né, que é 2001, que eu estudei o comportamento das empresas brasileiras 90, 98, naquela época, que eu venho me debatendo, né, e que eu venho falando sobre o assunto criação de valor, né? E o assunto EBITDA entrou no meio da conversa, quer dizer, para mim, né,
Quando eu analiso uma empresa, eu quero saber o lucro operacional. E eu quero saber o lucro operacional recorrente. E qual é o imposto de renda do lucro operacional, que na realidade é o imposto de renda, vamos imaginar que é o imposto de renda limpo da empresa, né? Seria os 34%. Então, eu tenho lucro operacional menos os 34%, despesa e receita financeira, outras, papapá, depois, né? Eu quero saber se a operação remunera o acionista, remunera o capital investido. Eu não estou falando de ativos, estou falando de capital investido. Então, é toda essa lógica que a gente trabalha, né? E em cima disso, eu fiz toda a adaptação do conceito do EVA, e hoje eu tenho praticamente 250 empresas na base. Quem são essas empresas? São as 200 e poucas empresas do Índice de Governança Corporativa, que eu tenho elas desde 2004, né, que foi quando houve a evolução de governança no Brasil, e fui incorporando. Hoje eu tenho todas as empresas do índice, né? A única modificação que eu fiz recentemente é que anteriormente eu sempre analisei 10 anos, né? Ou seja, 11 balanços. Eu precisava ter 11 balanços para ter a análise daquilo que eu publiquei, né? E recentemente, 2022 para 2023, eu vi que estava diminuindo muito a quantidade de empresas de um ano para o outro, em cima de fechamento de capital e problemas das empresas. Eu digo, pô, mas tá caindo muito o número de empresas. Vou testar aqui menos tamanho, né? Então, eu testei 6 anos para ter 5 anos de análise. Então, nos últimos anos, eu estou trabalhando com os 6 anos. A empresa que tiver 6 anos de demonstrações financeiras está no índice para efeito de análise. Então, esse é o meu critério. E as outras empresas são empresas que eram abertas, não são abertas mais, mas permanecem, empresas que eu fiz trabalhos, que eu venho analisando, empresas internacionais, que eu terminei também analisando. Então, eu tenho aí uma quantidade importante de empresas que eu acompanho no trimestre e no ano. E quando a gente fala de objetivo de uma empresa, né, o nosso conceito, o conceito para quem pensa no econômico, ele pensa que tem que remunerar o acionista acima do custo de oportunidade. E o que faz você ter mudança de valor? Então, eu tenho sempre um princípio importante, que é o seguinte, quer dizer, se eu tenho uma empresa, e se por acaso a empresa cresceu, e ela se desenvolveu, e a gente conseguiu abrir o capital, então, toda a linha de raciocínio é a valorização da empresa no mercado. Então, será que a nossa empresa está sendo valorizada no mercado ou será que não? Mas por que ela não está sendo valorizada? E por que ela está sendo valorizada? Essa é a grande questão. E aqui entra finanças, para dizer o seguinte: o valor de mercado de uma empresa é reflexo das decisões da empresa. Quais as decisões? Primeira decisão de investimento. A decisão de investimento é a decisão de casamento, né? Você, quando comprou uma nova máquina, você fez uma ampliação de uma nova fábrica, você tem um tempo histórico para frente pesado. Primeiro que você vai gastar 1 a 2 anos para decidir, e depois você tem o tempo desse projeto ficar em pé e o tempo de maturação do projeto e a vida do projeto. Então, decisão de investimento é a decisão mais importante de uma empresa. Segunda decisão, como que eu me financio? Quanto que é próprio, quanto que é terceiro? Aqui nós temos um problema seríssimo, né? Descasamento da geração de caixa versus como pagar, como negociar com o banco. Então, a gente está vendo aí empresas com problemas sérios financeiros. E esse problema é histórico, e é no mundo. É no mundo. Só que para nós, né, em função de regras e função de taxas, a gente tem um problema um pouquinho mais acentuado. E o terceiro e não menos importante, é a remuneração do dinheiro do acionista. A empresa existe para dar resultado. Não tem outra analogia. Bom, como é que ela
demonstra o resultado? De duas maneiras importantes. Primeira, distribuir e devolver um pedaço do dinheiro no bolso do acionista, dividendos. Segundo, valorização da empresa no mercado. Então, se é uma empresa aberta, a valorização das ações. Se é uma empresa fechada, como é que ela se valoriza? É pela qualidade daquilo que ela vem fazendo e como o mercado enxerga ela. Então, ela tem valor. Claro que ela tem valor, ela só não tem valor na prateleira porque ela não negocia as ações. Então, esta lógica faz você repensar um pouco o que é a empresa e por que uma empresa existe e onde é que está o resultado dessa empresa, né? Então, é em cima disso que a gente trabalha. E aí, como eu tenho tido, vamos dizer assim, bastante diálogo dentro de empresa e em vários níveis, né? Eu montei esse quadrinho para dizer o seguinte. Bom, primeiro, o EBITDA, que é, vamos dizer assim, o grande termo que é falado aí todo instante, ele existe e é um fato por dois motivos. Primeiro, que eu e você, como acionista, colocamos dinheiro numa empresa. Segundo, se esse dinheiro não foi suficiente, eu me alavanquei. Eu pedi dinheiro emprestado, este dinheiro está nos meus ativos. Então, os ativos existem porque eu e você tomamos a decisão de fazer algo que a gente acredita que funcione nessa empresa. Então, para mim, não existe EBITDA sem integração com as demonstrações financeiras. Que história é essa de você analisar que o EBITDA cresceu? Como cresceu? Cresceu por quê? Quem que fez ele crescer? É a tua capacidade de massa cinzenta? Ou é porque você adicionou mais uma linha de produção, você incorporou tecnologia, que não foi de graça? Você investiu nos ativos, você alocou capital. E como que você quer dizer que o teu EBITDA é bacana? Que história é essa de você não integrar as demonstrações financeiras? Como assim? Eu não entendi. Não entendo. Como que você diz que você é o cara, né? E você não analisa as demonstrações financeiras de forma integrada. Ou seja, o dinheiro tem origem e o dinheiro tem aplicação. Bom, se ele tem origem, se ele tem aplicação, esse é o motivo de você chegar no mercado. E esse é o motivo de você ser melhor ou você não ser melhor. Então, veja, quando eu coloco aqui o cálculo do EBITDA, tem um numerinho aí do lado para dizer quem é o EBITDA, né? Então, aqui o exemplo, vamos dizer assim, estrutural simples, quer dizer, o grande conceito é que você desconsidera ativo. Espera aí, eu sou uma indústria, eu sou uma empresa comercial e tu está me dizendo que a conta diz que esse cara não existe? Como assim? Não entendi de novo. Que simplificação é essa? Por que essa simplificação existe? Eu estou falando de cabeça de gestor. Eu estou falando do cara que está tomando conta do negócio, né? Como que é isso, né? Então, toda discussão, para mim, tem essa visão. A conta é a conta, né? Eu costumo brincar, né? Nós aprendemos, né, a somar, a dividir. Hoje já não aprende mais. Hoje tem que ter uma maquininha para fazer conta, mas a gente sabe fazer um pouco de conta. A gente sabe somar, sabe multiplicar. Então, 2 e 2 nunca é 4,5, nem 3,8, né? É matemático. Então, contabilidade e finanças é raciocínio. E raciocínio tem que ter lógica, e a lógica tem que ser straight. Ela não pode ser aquilo que eu quero, né? Ela tem que ter uma lógica, né? Então, é em cima disso que eu faço o trabalho, eu ajusto aqui as demonstrações financeiras. Para vocês terem uma ideia, eu meio que automatizei muita coisa aqui internamente, né? Hoje eu tenho um robozinho que eu vou no CNPJ, na Bovespa, e trago as demonstrações financeiras para dentro. E elas já têm um dicionário fantástico aí de contas, onde eu enquadro as demonstrações, elas já estão, vamos dizer assim, plugadas, né? E colocadas. Aí eu tenho algumas perguntas. Vem cá, tem algumas contas chaves, quer dizer,
que está acontecendo com outras receitas e outras despesas? Quer dizer, o IFRS lá atrás, o 9, ele simplificou, ele jogou para cima outras e não outras receitas e despesas não operacionais. Anteriormente era para baixo de resultado operacional. Então, eu reclassifico internamente, né? Eu tenho o trabalho de ir na nota explicativa e reclassificar, porque eu quero que o meu lucro operacional seja o mais limpo possível, né? A partir daí, depreciação. A partir daí, despesas que não representam recorrência. Tudo bem, não está no lucro operacional. É outras. Vendi máquinas antigas. Tive lucro ou prejuízo. Não é operação. Para baixo. Não influencia o EBITDA. Então, aí é a lógica, vamos dizer assim, da natureza das transações. Oscar, acho que você colocou no mudo o seu microfone. Exatamente. É, Quer dizer, eu estou tentando achar aqui. Ah, foi agora aqui. foi. Foi. Pronto. Do plugar aqui, que ele não estava plugando aqui. Então, agora aqui é o seguinte. Por que eu faço essa analogia? Eu brinco, né? Eu não sou piloto, né, de avião, mas eu gosto de automóvel. Então, para mim, instrumentos é uma coisa que me faz senso, né? Então, quando eu começo a olhar como é que era os instrumentos de um teco-teco, ou então de um avião simples, versus um avião pressurizado. O que é um pressurizado? Né? Você voa em cima da nuvem, né? Você voa com qualquer tipo de tempo, né? Espera aí que deu uma travada aqui, espera aí que eu não sei o que está acontecendo aqui, só um pouquinho. Agora foi. Então, o que acontece? Eu faço a seguinte analogia. Será que eu e você conseguimos dirigir ou pilotar a nossa empresa com um único instrumento? Ele me dá uma resposta que eu tenho uma certa segurança, né? Imagina um piloto de avião, né? Ele está acostumado a andar com o teco-teco. Aí, para ele sair do teco-teco e para ir para o Embraer, né? O Embraer executivo, o Embraer que a gente sabe do quanto que a Embraer é importante no nosso país, será que esse cara precisa de um treinamento? O quanto que ele precisa de treinamento para ele saber sair de um teco-teco para ir para um avião pressurizado, um avião que voa, né, 1.000 quilômetros, etc., né, em cima da nuvem, né? Como é que é isso? E como é que você quer dirigir uma empresa e dizendo que esse cara aí é o cara? O EBITDA é o cara. Como assim? Que história é essa? O EBITDA é caixa agora, por acaso? Dizem que é. Só dizem que é. Dizem que é. Para mim não é. Para mim não é. E aí, para mim não é. Então, eu usei de algumas informações, né? Fui na internet e comecei a brincar, né? Digo, bom, vamos fazer uma figurinha aqui para caracterizar as brincadeiras aqui, né? Então, qual é as vantagens e qual é as desvantagens, né? Quer dizer, o que o EBITDA me diz, né? O EBITDA me diz que não tem imposto de renda. Quer dizer, eu não moro, né? Eu não moro nas Ilhas Caimão. Vocês moram nas Ilhas Caimão? Eu não moro. Eu moro aqui no Brasil e os caras estão me tomando dinheiro de tudo quanto é jeito com os impostos. Imposto de renda, vamos chamar assim, tá certo? Os outros impostos a gente sabe que está embutido. Então, quer dizer que a gente mora, o IBDA diz que a gente mora nas Ilhas Caimão. Sei. Legal. O IBDA também diz que não tem ativos, né? Que a gente acabou de falar. Então está aqui, ó, a depreciação. O IBDA diz que o dinheiro que você precisa, né, aquele 50% que você buscou de financiamento, o banco é bonzinho contigo, ele não te cobra juros, ele é teu amigo, né, entre aspas, né, quer dizer, não tem despesa nenhuma, né, você teve aquele ganho de operação, vamos chamar assim, né, surgiu, né, e
e você não gastou nada, quer dizer, você não tem problema de caixa, nada, né? Quando você fala em investimento, aqui eu posso falar o seguinte: investimento também é eu bancar a operação. Bancar a operação é capital de giro. Bancar a operação é eu botar dinheiro para que essa operação melhore. Tudo isso, o EBITDA diz que não existe. Então, existe uma realidade do number e a outra realidade que é a realidade cifrão. Então, a realidade cifrão é diferente, né? Então, é aí que a gente fala. Então, aqui eu já estou unificando, quer dizer, lucro versus EBITDA e o ROIC versus custo de capital. Então, já dei uma caminhada. Quer dizer, o que é ROIC? Return on Investment Capital. Quer dizer, o capital investido na operação, quanto me deu de retorno? E como é que eu meço esse retorno? Simples, pô. Antigamente usava-se ROI, né? Eu ia no lucro líquido e dividia pelo ativo. Não. O retorno do capital investido, ele não vai no lucro líquido. Ele pega o lucro operacional, reduz o sócio oculto, chamado imposto de renda, né? E compara com o capital realmente operacional. Por isso que a gente chama de capital empregado ou capital investido. Aí eu tenho quanto é que me deu de retorno. Da mesma forma, o capital investido é financiado por alguém. Quem é o alguém? Eu e você como acionista e o dinheiro que eu pedi emprestado. Quanto custa o capital, não a despesa financeira. That's it. Então, eu preciso fazer um pouquinho mais de conta para saber se eu ganho dinheiro economicamente, que não quer dizer lucro. Então, é em cima disso que eu tenho, vamos dizer assim, me debruçado, tenho escrito bastante coisa em cima de bases reais, né? Eu decidi lá atrás, né, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu decidi que eu queria aprender e queria trabalhar com a realidade de uma forma mais profunda, né? E foi isso que eu fiz e é isso que eu faço, quer dizer, eu não fico teorizando, né? Aqui, de novo, né, eu fui no IA, eu digo, bom, eu publiquei um artigo na revista RI sobre fluxo de caixa versus EBITDA. Aí comecei a fazer pergunta, digo, bom, me constrói aqui uma lógica aqui, deixa eu ver o que você vai conseguir me dizer. Aí montei esse quadrinho aqui, que eu estou brincando com ele agora aqui com vocês, e eu já estou brincando com ele já em algumas vezes, né? Então, do lado esquerdo, a parte azul, o EBITDA, ele me sugeriu ilusionista, né? Quer dizer, lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização. Ele é popular, é uma matemática simples, ele diz que ele é usado, vamos dizer assim, como parâmetro de empréstimos pelos bancos, né? O banco não quer fazer conta, ele quer pegar a planilha lá que ele conseguiu montar e quer dizer que o EBITDA é 100 e que em cima do EBITDA, então, eu posso dar um X, né? Um múltiplo X de 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes o empréstimo para a empresa, né? E também aqui também está falando que a gente não considera capital de giro, impostos, papai. Estou repetindo aquilo que na realidade é o conceito, né? E do lado, vamos dizer assim, da gestão, é a disciplina financeira. O que é fluxo de caixa da operação? Então, a gente sabe que o fluxo de caixa da operação ele é um número elaborado com uma realidade financeira e não com uma realidade só contábil. That's the difference, né? Então, o assunto do aviãozinho, né? Ele está aqui embaixo, ó, né? Veja que aquilo que eu escrevi no artigo, e eu dei como exemplo nisso no artigo, né? Quer dizer, imagine você pilotando um avião, com quantos instrumentos você consegue pilotar um avião para chegar no teu destino, imaginando que o teu destino é distante, né? Então, está aqui, ó, você tem um avião com um único painelzinho, né, que você diz que é o tal do EBITDA, né, e você tem um painel que pode ter 10, 20, 30, 50 instrumentos. Resta saber quais que você está precisando de enfoque hoje, mas que tem mais de 10, tem, tá certo? Então,
esse quadrinho está dando, vamos dizer assim, um resumo do artigo do ano passado da revista RI, que depois eu falo para vocês um pouco mais sobre o... Oh, saiu fora aqui, só um pouquinho, deixa eu ver. O que está acontecendo aqui? Microfone, câmera... Não, tá, a gente está vendo direitinho aqui. Não, a gente está vendo aqui. Tá, pra gente tá normal. Só um pouquinho. Mas ele não está andando aqui. Ele deu uma travada. Quer continuar assistindo o show do ilusionista aí. Ele não está querendo ir para frente, professor. Deixa eu ver o que é aqui. Ah, foi. Então, esse artigo aí que eu dei, esse gráfico aqui explicando, o resumo dele é o seguinte: quando eu analiso o comportamento das 200 e poucas empresas do Índice de Governança 2020 e 2024, quando eu calculo o fluxo de caixa operacional versus o EBITDA, eu tenho o azulzinho versus o verde, né? Então, o verde, que é o EBITDA, ele diz que ele é 54% na média superior ao valor do fluxo de caixa da operação. Se você diz que você tem, exemplo, né? Vamos chamar na média, né? Você tem geração de caixa de 1.427. Na realidade, a tua geração de caixa é de 929. Onde é que está os 500 conto? Onde é que está? Onde é que está os 500 conto? Como é que tu toma a decisão? Onde é que está esse dinheiro? Esse dinheiro você consumiu. Como que você consumiu? Consumiu. Como? Capital de giro, imposto de renda. E que você diz que não existe. O EBITDA diz que isso não existe. Bom, se você quer continuar dizendo que o EBITDA é a tua maneira de gerir a tua empresa, você decide, não sou eu que decido, né? Então, é o item 7 aí, ó, revista RI 293, de 8/25. Então, a partir, ó, o artigo fala, o prejuízo invisível de ignorar o fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa da operação. Como o título ficou muito grande, então eu botei só fluxo de caixa. Para mim, existem dois grandes tipos de fluxo: fluxo de caixa operacional e fluxo de caixa livre, o free cash flow. Claro que posso ter outros fluxos intermediários, mas os dois, vamos dizer assim, fluxos importantes de análise são esses. Evoluindo nas informações, eu separei as empresas que criam valor das empresas que não criam valor. E o que eu encontro? ROIC nominal. Eu não estou falando aquilo que o professor Eliseu sempre defendeu, defende, e eu defendo também. Eu sou discípulo do professor Eliseu, eu sou discípulo com letra maiúscula. Então, para mim, como eu não moro na Suíça, nem vocês, a gente tem inflação. E a gente sabe que a inflação corrói a expressão monetária da nossa grana e do nosso dinheiro e do nosso poder aquisitivo. Então, eu estou deixando claro aqui que o ROIC é nominal, 14,4. Olha o que acontece com as empresas que já têm problema de qualidade de resultado. Olha o ROIC delas. É absurdamente mais baixo. O EBITDA das empresas que criam valor é muito maior do que as empresas que destroem valor, porque as empresas que destroem valor, elas têm menos resultado operacional comparativamente. CAPEX. Separei o CAPEX. Aqui não é a variação do permanente, é CAPEX. Né? Eu fui lá e fiz a continha. Houve uma causalidade, os números são parecidos entre as empresas que criam e empresas que destroem. Mas aí eu busquei uma produtividade, uma medida de produtividade. Vem cá, quanto que você gera de EBITDA para cada um investido de capital investido, né? Então, olha também que eu tenho um problema sério de qualidade de resultado e de gestão nas empresas brasileiras. Quando eu olho com o olho fechado, quanto que você olha quando você tem um olho fechado? Imagina que, por infelicidade, você teve um problema com um olho. Você olha um olho só.
Você vai ter que se adaptar a olhar um olho só. Você olha quanto quando você tem um olho só. Você vai dirigir na estrada, você estava acostumado a dirigir a 120, 150, com um olho só você vai dirigir a 120, 150? E pilotar. Imagina que você também gosta de pilotar um avião, etc. Como é que faz? Então, por que eu dou foco num indicador tão simples, simplório, quando a empresa não é tão simples e simplória como se fala? Lá atrás, eu fiz também uma publicação. Ó. Se você aposta no EBITDA, olha o que eu falei, se você aposta no EBITDA, esteja pronto para perder no fluxo de caixa. Então, eu fiz uma chamada no LinkedIn, vocês vejam que eu usei aqui um proxy aqui da Avenida Paulista, né, para mostrar isso. Vantagens, né? Fluxo de caixa operacional versus EBITDA. Fluxo de caixa operacional me dá noção de disciplina, me dá noção clara do que é geração de caixa da operação. Eu considero a necessidade de capital de giro. Quanto que eu preciso de capital de giro para bancar clientes, estoques versus fornecedores? Como é que é isso? Né? Como é que é essa medida? Né? Outra coisa, o imposto de renda, né? Se eu sei que eu tenho que pagar imposto de renda e que eu não moro nas Ilhas Caimão, o fluxo de caixa vai me dar essa noção do quanto que o imposto de renda está me consumindo, né? Se eu tenho crédito, eu não tenho crédito, etc, etc. Né? Então, me dá uma noção mais clara da evolução da companhia. E quando eu comparo com o EBITDA, é uma conta simples, não requer nem prática nem habilidade, ele é usado como referência de crédito e todo mundo compara como se ele fosse o cara. Então, vamos nessa. Mas quais as desvantagens? Então, na minha opinião, eu tenho mais desvantagens do que desvantagens, né? Quer dizer, primeira desvantagem, né? A primeira e a segunda, depende aqui quem que é a mais relevante. Quer dizer, primeiro, eu diria, despreza o imposto de renda. Segundo, ignora capital de giro, porque eu deveria gerir melhor o meu capital de giro, mas não importa. 70% a 80% das empresas, elas precisam bancar o capital de giro numa empresa, né? Não tem saída, né? E se eu não olho como que eu me financio, como que eu estoco, como que não sei o quê, eu estou deixando um pedaço importante da empresa solto. Quer dizer que o cara de compras pode comprar, porque o cara da produção pediu para comprar. Não, porque o cara de estoque pediu para comprar. Né? E onde é que estão as medidas? Onde é que estão, vamos dizer assim, o racional? Por que as empresas se perdem? Pela gestão. E a gestão é isso, quer dizer, é essa falta de disciplina que o EBITDA diz que não precisa, né? E eu acho que precisa, né? E desalinhamento de interesse, quer dizer, o EBITDA, né, como ele é usado como indicador de bônus, aqui que é um pecado capital, né? Como que eu dou bônus variável em cima de crescimento de EBITDA se ele despreza tudo isso que a gente está falando, né? Pô, essa é uma prática, vamos dizer assim, geral. Mais de 60% das empresas de capital aberto de governança remuneram variavelmente em cima do EBITDA. Então, a gente está vendo por que tem problema de gestão nas empresas. Né? Eu fui ver, eu fiquei surpreso, eu não sabia, eu não lembrava que fazia 20 anos que eu falo sobre EBITDA. 20 anos. Então, olha a quantidade de publicações que eu tenho feito, né? Vocês vejam que aí o segundo item, Gazeta Mercantil, né? Lá atrás, né? Era o grande jornal que a gente tinha, né? E depois vem Jornal Valor, ó. Então, tem Jornal Valor aí também, ó. Tem revista do IBEF, tem RI, tem Brasil Journal, tem revista de administração, revista Exame, e agora, recentemente, numa empresa que recruta CFO, né? Eu digo, bom, vamos comunicar para os meninos aí que eles precisam pensar um pouquinho mais, entendeu? E aqui eu costumo mostrar, né, a comparabilidade entre o EBITDA, o lucro líquido e o conceito de valor.
né? Então, de novo, estou repetindo aquilo que eu já falei rapidamente, quer dizer, os vermelhinhos do EBITDA, o vermelho do lucro líquido, né? E os azuis do valor econômico, né? Da criação de valor econômico criado, né? Quer dizer, e aí você veja que tem uma coisa importante, quer dizer, quanto que eu enxergo e quanto que eu não enxergo. Eu quero enxergar ou eu quero não enxergar? A decisão é sua, a decisão é do gestor, a decisão é do empresário. O empresário quer enxergar ou não quer enxergar? Dizem para ele enxergar ou dizem para ele não enxergar, né? E por que que a gente gosta tanto do indicador, né? Que na realidade ele é usado pelas unidades de negócio e não por uma empresa, né? Foram as unidades de negócio que mais os bancos que deram toda essa noção de uso do EBITDA, né? E aqui eu volto a falar sobre o valor do dinheiro no tempo, quer dizer, e comparação do seu dinheiro, quer dizer, por que que então eu devo pensar que o meu dinheiro na empresa tem preço, né? Quer dizer, se eu tirei o meu dinheiro de um rendimento, acredito numa empresa, invisto numa empresa, primeiro que eu preciso pensar que é a longo prazo, que não é no trimestre que vem, é no longo prazo. O que é longo prazo? 5 anos, 7 anos, 10 anos. Dificilmente longo prazo é 3 anos, né? E a gente costuma falar em trimestre. Olha só a diferença. Como que eu quero comparar esse trimestre com o trimestre passado? Como que eu acho que isso é uma boa medida de comparação de uma empresa? Que história é essa? E aqui vem o conceito de criação de valor. Então, aquilo que eu falei, que está aqui embaixo no histórico, ó, esse professor chamado Alfred Marshall, ele escreveu em 1890 o assunto que o dinheiro tem preço. O professor Rapaport, nos Estados Unidos, começa a escrever alguns artigos na revista de Harvard, e ele escreve, aí em 83, ele escreve, a partir de 83, ele começa a escrever alguns artigos, que eu tenho os artigos, e ele escreve o livro, né? Em 86, o livro está aqui, ó. Esse livro aqui, né? Ó, Creating Shareholder Value, é de 86. Este livro, né, é o primeiro livro que eu comecei a ler sobre o tema de criação de valor. O professor Rapaport acendeu uma luz na minha cabeça, né? Essa luz do professor Rapaport, ela foi fundamentada depois pelo livro da Stern Stewart, que também está aqui na minha prateleira, que ele é de 91, né? Então, isso foi evoluindo e foi crescendo. Então, todo esse conceito, né, ele foi, vamos dizer assim, implementado na minha mente, né, lá na Universidade do Texas, né? Eu fiquei na Universidade do Texas em 98 e o professor John Martin foi o grande, vamos dizer assim, orientador meu. Eu tive 3 cursos de finanças com ele, 2 realmente de finanças, de value-based management, e de valor de mercado, onde ele trouxe um professor de marketing, que o professor de marketing era um professor que tinha uma visão de finanças tanto quanto a visão do professor John Martin. Foi um negócio muito, muito interessante e muito elucidativo, né, de como é possível unificar e verificar, vamos dizer assim, o que se deve para entender uma empresa. Então, para resumir, o que é criar valor do acionista? É, no mínimo, manter e preservar o capital dele. Então, eu não posso deteriorar o capital do acionista, porque foi ele que colocou dele no risco, né? Então, em função de toda esta lógica do dinheiro, né, a gente sai criando o conceito, que é o conceito do EVA lá atrás, né, que eu traduzi ele como valor econômico criado, em vez de ser valor econômico adicionado, valor econômico agregado. Então, o conceito é: eu preciso de um retorno superior a quanto custa o meu capital. Então, aí, de novo, vamos aos termos de finanças. ROIC versus WACC. Então, cria o valor ou não cria o valor. Destrui valor, não remunera. Cria valor, remunera. Um exemplo simples. Eu vou na geração operacional da empresa, olha lá, o lucro operacional, imposto de renda,
NOPAT, Net Operating Profit After Tax, lucro operacional líquido do imposto de renda. Quanto deu? Vou comparar? Não vou comparar com o ativo, vou comparar com o capital investido, que são os ativos líquidos, né? O que são os ativos líquidos? Capital de giro operacional líquido, ativos de longo prazo. No caso, no exemplinho, 10 milhões. Chutei um custo de capital aqui para não entrar no mérito, né? Quer dizer, imaginando que ele custa 12, 13, aqui estou dizendo que ele custa 13, né? Então quer dizer que o meu custo do capital é 1.300.000. Não é a despesa financeira, é o custo de capital. Então eu vou comparar o custo do capital com o lucro operacional para saber se eu tenho um excedente ou não tenho excedente, né? Então esse excedente aqui, ele está claro. Eu tenho 1.320 para 1.300. Consegui 20. 20 em cima de quanto? Consegui 20 em cima de 10 mil. Olha só. Mas eu poderia não ter conseguido nada. Eu poderia estar no vermelho. Eu poderia ter um custo de capital superior ao lucro operacional. Então, aí seria vermelha a posição. Ou seja, eu estaria destruindo o valor, que é o que as empresas brasileiras fazem no sentido de o maior número de empresas que destroem valor. Quando a gente vai no valor, quando a gente vai em finanças, qual é o valor de uma empresa? Como é que eu defino o valor de uma empresa? Não é por quantidade de EBITDA, não. Esse é um conceito simplório. O conceito de finanças, o conceito de uma empresa, o conceito global, o conceito falado por qualquer professor de finanças no mundo. Não é o que o Malvesi quer, não é o que o professor Eliseu quer, não. Não é o que nós queremos. Nós aprendemos e a gente usa conceitos globais. E é o quê? Lucro operacional líquido do imposto de renda menos a variação do capital investido. Qual é o free cash flow? Qual é o fluxo de caixa livre da operação? Eu olho o fluxo de caixa livre histórico, projeto o fluxo de caixa livre. Trago ele a valor presente pelo custo de capital. Quanto é que vale a empresa? Quanto é que vale a empresa? E por que a empresa vale? Por que o mercado não dá valor na empresa? Por que o mercado dá valor na empresa? É por essa equação. E essa equação não existe forma diferente a não ser essa. Você vai ter que usar o teu histórico, usar o mercado, usar dos teus bons conceitos de projeção. Não é aquilo que você quer, é aquilo que deve ser o correto para que você não esteja fantasiando o valor, né? Então, quando você tem um IPO que ele é fantasiado, né? O que é o fantasiado? Ele é, vamos dizer assim, superdimensionado. A empresa abre o capital no valor de 1.000. Logo ela vem para 900, logo ela vem para 800, logo ela vem para 700, logo ela vem para 500. Mas como assim? Mas por que era 1.000 e agora é 500? Tem uma lógica. E a lógica está aí. Só não entende quem não tem conhecimento aprofundado de finanças, né? Bom, praticamente por aqui a gente está, vamos dizer assim, definindo, e estou dizendo o seguinte, quer dizer, quando eu uso a integração das informações, quando eu uso o conceito do valor do dinheiro no tempo, e que eu digo que o acionista é um cara importante na minha empresa, porque ela existe por causa dele, e o objetivo primeiro de uma empresa é aumentar o seu valor no mercado, para que isso aconteça, eu preciso fazer com que os meus executivos pensem desta forma, eles pensem como gestores de um negócio, e esse negócio tem que ficar em pé economicamente, né? Então, essa mudança do DNA dos gestores, da forma de remuneração, de você entender melhor para que lado você consegue mexer a empresa e para que ela tenha isso como critério, o conceito de valor é o instrumento para isso. E é aqui que a gente diz que, para você ter um manche na sua mão, né, você precisa capacitar. Então, nós temos um problema de capacitação no nosso país, tanto técnico, tanto de gestão, né? Especialmente nos últimos anos, se facilitou muito o acesso, né, à educação sem um certo fundamento de gestão. E a gente está vendo o que está acontecendo, né? Estamos falando de disso, daquilo, mas onde é que está a capacitação
vamos dizer assim, da gestão? Onde é que está a capacitação da parte da operação? Onde é que está a capacitação da parte técnica que precisa ser dentro de uma empresa? Temos deficiências e muito grande e está aumentando. Então, era por aí a minha mensagem. Tem mais algumas coisinhas aí, mas basicamente era isso que eu queria comentar. Me estendi demais? Não, vamos em frente. Deixa eu fazer alguns comentários aqui em relação a alguns pontos que eu acho que são importantes, né? Acho que uma coisa que fica muito clara para a gente da sua fala, né, é a questão do excesso de simplificação de análises feitas exclusivamente com base no EBITDA, né? Isso é muito claro. Eu acho que, infelizmente, o que mais preocupa não é só assim, análise também, mas acho que essa questão do bônus que você levantou também é muito, muito, muito importante. Quer dizer, isso acaba gerando uma bola de neve, né? A gente avalia com base no EBITDA, paga bônus com base no EBITDA, mede o valor da empresa com base no EBITDA, então tudo que interessa é o EBITDA. Ah, mas você tem que fazer isso. Bom, depende, né? Você é o gestor, você quer ver a sua empresa crescer, é uma coisa. Você está preocupado com o seu bônus ou com o quanto vai aumentar o valor da sua ação de especulação, porque ela é fundamentalmente baseada no EBITDA. Então a gente tem um problema aí bastante, acho que sistêmico de utilização do EBITDA. Não é só uma questão técnica, eu acho que vai também isso vai virando uma bola de neve, vai ficando também uma questão de, puxa, é aí que eu vou ganhar dinheiro, né? Então, acho que isso tem um problema. Eu acho que lá no começo da sua fala, o senhor falou uma questão de que há um aprimoramento agora, né? Eu acho que muito por conta, inclusive, disso que o senhor está falando, você tem que separar o que o lucro operacional, né? E essa questão do lucro operacional é o que, na verdade, deu acho que o start, né, o começo, né, nessa questão do IFRS 18, que vem fazer reclassificações e separar melhor o que é resultado do investimento, o que é resultado da operação, o que é custo do financiamento, né? Que ficava muito embolado, né? De uma maneira muito simplista dentro do modelo da DRE, que então, eu acho que há esse monte de reclassificação, esse monte de confusão que acaba indo e acaba afetando o EBITDA de uma forma ou de outra, na sua forma de ser calculado, na sua forma de ser avaliado, as questões da série, todas as questões que a gente está conversando, eu acho que isso nasce de um ponto positivo, que é vamos melhorar a qualidade da informação para que o cara não fique, assim, exatamente o ponto é esse, quer dizer, isso é por quê? Porque o EBITDA não é suficiente, pô. O EBITDA é um olhinho ali na 250 por hora, né? Então, eu acho que essa questão do FR18 ele traz exatamente para colocar mais um olho, mais vários olhos aí, exatamente porque o bom analista, o bom gestor, o cara informado, ele vai utilizar esse dashboard, né? Ele não vai utilizar só essa uma medida aí, né? Então, acho que a gente tem que também ter em mente que estamos sim numa evolução. Como toda evolução, ela é dolorida, ela causa dificuldades, ela tira muita gente da sua zona de conforto, mas a gente está sim com uma evolução aí. Eduardo, você está com a mão levantada aí? Bom dia. Tudo bom Obrigado, contigo? Érico. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim. Olha, então, primeiro, parabéns pelas apresentações, né? Eu queria só lembrar, com relação ainda fala o professor Bruno, acerca da formação do EBITDA, tem um ponto interessante no Brasil, que é desde a 156, da CVM 156, né? A gente já tem aqui no Brasil uma tradição, né? Uma tradição regulatória, vamos dizer assim, né? Para as companhias de capital aberto, de terem que publicar o EBITDA, tal como é o acrônimo, e eventuais ajustamentos que sejam feitos por conta do entendimento da administração de que são itens não recorrentes ou que são itens não operacionais, né? Que ela pode publicar o EBITDA ajustado, o LAGIDA ajustado, né? A tradução não é tão bonita, é um pouco cacofônica, né? Mas você tem que fazer essa conciliação, vamos dizer assim, né?
Então, esse eu acho que é um ponto importante, porque essa questão da quebra da série temporal, a gente já tem, como bem comentado, o Renner, a gente tem RD Drogasil, né, fazendo aí, por exemplo, com o IFRS 16, tirando, né, basicamente todo mundo que tem, do setor de varejo que tem, ele já tira esse efeito daquilo que seria, em tese, uma despesa financeira decorrente da atualização do passivo de leasing, né, e eventualmente também não pode querer melhorar, né, vamos dizer assim, porque agora a despesa que seria despesa de aluguel, virou despesa de amortização do direito de uso, né, do ativo intangível. Mas acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é um aspecto importante também, é de pensar o seguinte. Como o professor Malvese colocou, né, a DRE ela é a fonte ali para você calcular o fluxo de caixa livre, projetar e trazer a valor presente, calcular o valor da firma para um valuation, vamos dizer assim, né? E a gente já tem visto um movimento de aproximação da Fundação IFRS já há bastante tempo, desde quando o David Tweed saiu da presidência como chairman, né, e depois veio Hans Roosevelt, com IVSC, o International Valuation Standard, né, que são as normas internacionais de valuation. A gente sabe que não é competência, por exemplo, do IASB querer regular a maneira como os analistas vão analisar as demonstrações financeiras. Né? Assim, é só você olhar a quantidade de problema que vai dar. Isso é uma questão livre, né? Tem o que fazer. Mas, quando o David Tweed saiu, por exemplo, da presidência do IASB, ele vai assumir a presidência do IVSC, havia uma expectativa muito grande de que as discussões de valor justo elas passassem, em alguma medida, a serem normatizadas pelo IVSC. Boa parte do IFRS 13, de valor justo, ele já tem essa tendência. Né? Então, o que me vem na cabeça, né, assim, bom, o IASB está colocando o pé num campo muito discutível, né? Que é métricas de performance. Começa pelo fato de que o investidor é gênero, não é espécie. Né? Alguém que está interessado em carteirar uma ação para os próximos 30 anos, ele impreterivelmente vai fazer uma análise fundamentalista. Alguém que vai comprar o papel às 10 da manhã para vender às 4 da tarde, esse é um investidor de curto prazo, esse camarada, né, ele está interessado muito mais em indicadores spot, vamos dizer assim, né, não indicadores de futuro. Então, eu acho que tem esse aspecto importante da gente refletir, né? Primeiro, por que essa reformulação é um projeto muito maior, inclusive, né, do CPC 51, do IFRS 18, de revisar a demonstração de resultado. Você potencialmente tem efeitos na demonstração de fluxo de caixa. Você teria, por exemplo, potenciais efeitos com o reconhecimento de intangível no balanço. Então, tem várias coisas que estão vindo por aí. Mas eu acho que é importante a gente começar a tentar telegrafar, né, que movimento é esse que o IASB está fazendo. Né, de trazer para debaixo do seu chapéu regulatório, né, agora o IFRS, por exemplo, 19, né, entidades que não são obrigadas a dar divulgação das suas demonstrações financeiras podem fazer de uma maneira simplificada. O que é essa abertura de escopo de alguém que originalmente pensava em credor e investidor e agora está pensando em entidades, inclusive, que não são tão orientadas para credor e investidor de mercado de capitais. Né? Então, é só para colocar no radar de todo mundo, que eu acho que vai vir mais mudança aí, com certeza. Viu? O que pode ser bom, né, Flores? Assim, aí eu fiquei com uma dúvida aqui, o seguinte, a CVM já se manifestou a respeito disso? Ela tem alguma expectativa de atualizar a orientação dela? Porque, basicamente, o que você falou, a gente já fazia o que tá para ser feito agora, né? Então, mas a CVM já se manifestou, não? Não, ainda não. Oficialmente não. Assim, a gente tem conversas assim, com os técnicos, mas conversas entre bate-papo, né? Assim, entre professores e pesquisadores, nada diferente disso. Mas assim, não existe nenhuma conversa oficial da 156 a ser ajustada. Hoje, eu não sei necessariamente se haveria necessidade de fazer esse ajustamento, né? Eu creio que não. Né? Porque a 156 basicamente diz, ó, você publica o EBITDA, se fizer ajuste, você concilia, né? É um ponto pacificado. Se ele vai vir originariamente de um IFRS 18, por exemplo, ou se ele vai vir originalmente de um IAS 1, né, não mudaria É como se a orientação da CVM, né, a 156, fosse agnóstica. Né? Você me dá a ADR ou a DRE, né, no caso antigo, e a gente faz o cálculo, mas não necessariamente precisa mudar a 156. Posso só, desculpa furar a fila aqui, mas Não, só vai. sobre esse assunto específico. Eu me lembro, em uma das reuniões do CPC, claro que não foi assim uma manifestação oficial e pública, mas do pessoal da CVM ter comentado que eles estavam estudando
a revisão dessa normativa. E tem pelo menos um ponto lá muito específico que eu entendo que precisa ser revisado, porque é uma questão mais conceitual do que existia até então e do que passa a existir, né? Com a definição de MPM, a gente assumindo que um EBITDA ajustado seja uma MPM, né, em várias empresas, essa divulgação passa a estar no corpo das DFs. E pela regra da CVM, tem lá um tópico explícito dizendo que essa divulgação estaria fora das DFs. Então, minimamente, isso aí não está consistente agora com a IFRS 18, né? Então, eu entendo sim que eles vão, não sei se vão excluir, mas pelo menos vão ter que revisar isso. E em relação ao CPC-PME e as outras possíveis normas aí, também não tem nenhuma manifestação, né? Não. Na verdade, o que existiu aí na revisão do CPC, do IFRS para pequenas e médias empresas, essa terceira revisão que ocorreu, foram alguns ajustes pontuais ali em alguns princípios gerais, agregação e desagregação, mas o modelo em si da demonstração de resultado não foi alterado à luz da IFRS 18. Então, a princípio, essas mudanças todas valem para quem adota o chamado aí Full IFRS ou Full CPC. Eu queria levantar uma questão para a gente refletir. Quantas empresas são abertas versus quantas empresas nós temos no nosso PIB? Qual é a importância da norma versus o dia a dia do contador, do gestor, com a informação, gente do céu? Essa história da norma, ela é muito restrita. Pô, a realidade é totalmente diferente. São muito poucas empresas abertas e muitas poucas empresas que são auditadas. O problema todo é o conceito da gestão, o conceito do que fazer, o que usar para gerir a empresa. Como é que faz para o nosso PIB ser mais PIB do que ele é, independente dessas influências políticas que a gente está vendo aí, disso, daquilo, tal, de mimimi. Isso atrapalha? Sim, atrapalha, mas a empresa tem que ser gerida. Então, vou dar um exemplo para vocês. Alguém me procurou de uma empresa do interior, né? Interior aqui do Paraná. Poderia ser interior do Mato Grosso, que também tem uma empresa, né? Estão usando o EBITDA como se fosse o instrumento de gestão da empresa. Eu digo, mas espera aí, você, por acaso, consegue se financiar no capital de giro? Não, professor, a gente não... Ficam gaguejando, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, gente do céu, o problema não é, na minha visão, claro que isso atrapalha, é norma aqui, norma ali, porque não sei o quê, mas isso é que nem você está na Faria Lima e na Paulista. O mundo não é a Faria Lima e não é a Paulista. O número tem a ver com o que as pessoas entendem e como é que gere a empresa e por que a empresa não está sendo gerida, né? Eu tenho tido experiências diferentes, pô, né? Um ex-amigo meu, que virou, pô, Malvesi, faz tanto tempo que eu não falo com você, você pode conversar comigo? Tá bom, vou conversar com ele. Ele tem uma empresa aqui, a menos de 100 quilômetros de São Paulo. Totalmente perdido. Digo, mas vem cá, a empresa é tua. Você tem 30 funcionários que trabalham com você. Como que você não presta atenção nisso e naquilo? Meio que, quase que chamando a atenção dele. Digo, vem cá, a empresa é tua, cara. Como que você não está prestando atenção? Então, eu queria que a gente começasse a pensar na influência da gestão das empresas, não das empresas abertas. A empresa aberta, pô, por que o cara da empresa aberta não analisa corretamente? Falta de conhecimento, corporativismo, N tipo de problemas. Agora, não é aí o problema. O problema é com as empresas médias e as empresas
que estão soltas no nosso país, pô. E que isso faz parte do nosso PIB, pô, e faz parte da nossa qualidade de gestão, né? Então, de novo, né? Quanto é? O que é, né? A empresa gera caixa na operação, gera caixa, caixa da operação. Não é o caixa que você acha que é. Não, você não acha. Ele tem que fazer clean no caixa, pô. Você tem que pagar folha de pagamento, você tem que pagar encargos sociais, você tem que pagar imposto. E agora? O assunto é gestão. Eu nunca ensinei EBITDA na GV, certo? Eu dou aula na GV desde os 26 anos. Eu comecei dando aula de contabilidade. Débito e crédito, professor Eliseu. Débito e crédito, débito e crédito. Fechar balanço. Fechava o balanço? Fechava o balanço. Aí fui para a análise financeira. Os princípios de análise financeira que estão nos livros não falam de EBITDA. Não falam. O livro de finanças que está aqui, ó. Este livro aqui, que é o livro do Brigham, que tem 1.100 páginas, 1.100 páginas, e toda vez que ele é reeditado nos Estados Unidos, a gente usa no semestre seguinte. Quantas páginas fala de EBITDA em 1.100 páginas? 2. Em pedacinhos. Qual é a importância do EBITDA na gestão do management? Financial Mas management. Oscar, deixa eu aproveitar então e fazer uma pergunta. Não, Na verdade, eu tenho duas perguntas que eu estou querendo colocar, só que o manda moderador bala. não viu minha mãozinha levantada, então eu Desculpa. vou invadir aqui. Não, a primeira, mas eu queria ouvir o Bruno, queria ouvir você também, Oscar, e quem quiser falar a respeito. A minha primeira questão é assim: não teria uma forma de nós colocar. Bom, primeiro só fazer uma ressalva, não vou nem discutir norma contábil aqui, porque se não existisse a norma contábil, o GDEC não existiria, um monte de relação societária, relação de crédito existiria. Então, já pelo direito. Mas tudo bem, vamos lá. É, Mas a minha primeira dúvida é: existiria uma forma de colocar, de refletir na contabilidade, aquela última linha que o Oscar trouxe ali, que não está na contabilidade, que é o custo, dos sócios, exatamente para eu ter um lucro, ou algo mais perto do que um lucro econômico na contabilidade? E aí eu estou vendo o professor Eliseu se mexendo ali, então eu vou querer ouvir o Bruno, o Oscar e o próprio Eliseu. O Eduardo e o Eric também, se quiserem falar, ou qualquer um que quiser falar, fiquem à vontade. E a segunda pergunta e aí eu não conheço histórico, não sei por quê, e aí a dúvida. Em vários tipos de contratos, a gente usa o EBITDA como até como covenant. Então, dívida sobre EBITDA, para bônus, a gente tem o EBITDA. Por que a gente usa tanto, então, se tem tanta crítica a respeito disso? Né? Eu não vi nenhum acadêmico que defendesse assim. Não, esse é realmente um instrumento muito. Não que desprezem, tem a sua utilidade, mas será que não está usando demais? E se ele está sendo usado demais, por que isso acontece? Né? Então, assim, eu consigo ter um lucro contábil mais perto do econômico, e por que o EBITDA é tão utilizado? E aí fica aí os Bom, se palestrantes e eu, quem tiver afim. se eu puder começar, então, da primeira Claro. pergunta, eu acho que é muito claro, né? O problema todo para calcular aquele lucro econômico, você precisa do custo de capital. E até o professor Oscar aí, né, ele falou, ó, eu vou jogar aqui 13%, não vou entrar no mérito, mas para você chegar nesse 13% aí é um parto, né? E é uma coisa que, na verdade, depende muito da percepção de risco do investidor, é o custo de capital dele. A contabilidade não tem como acessar esse custo de uma forma objetiva e confiável a ponto de registrar isso, né? Então, eu acho que essa é uma limitação clássica da contabilidade e eu não vejo forma de registrar isso. Eu acho que isso realmente é uma tarefa de quem está analisando,
de fazer essa simulação, fazer essa conta e incorporar isso nos seus modelos, valuation, etc., né? Então, acho que esse ponto seria fundamental. E agora, por que o pessoal usa tanto o EBITDA? Essa tu tem que perguntar para eles, né? Porque, não, mas brincadeiras aí à parte, eu acho que tudo em contabilidade tem as suas vantagens e tem as suas limitações, né? Contabilidade é um modelo, uma simplificação da realidade. E não tem modelo perfeito. Todo modelo tem as suas imprecisões, né, os seus limites. Então, eu entendo que você precisa saber bem o que você está usando para poder saber o que ele te entrega e o que ele não te entrega. Se você tiver plena consciência disso, né, você pode usar dentro daquilo que ele pode te entregar, né? Bom, Eu só queria comentar em relação a se usa ou não usa, né? Eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei, tem um pouco também da bola de neve. Um pouco do todo mundo faz isso, vamos continuar fazendo também. Tem Verdade. também, eu acho que muita desinformação, tem muita falha de formação, tá? A gente vê nas escolas muito esse negócio de ensino o cara desse jeito. Se o cara faz desse jeito, ele ensina desse jeito, tem um desentendimento muito, acho que muito grave da relação entre contabilidade e finanças hoje. É um negócio que eu já cansei de brigar assim, pô, não dá para você falar que finanças e contabilidade são duas coisas separadas. Ah, mas o fluxo de caixa da contabilidade não bate com o fluxo de caixa de finanças do valor. É que você não sabe fazer. Porque bate, tem que bater, se não bater, tá errado. Se você vai olhar o modelo, não bate porque não, mas um é o futuro, outro é o passado. Tá, mas se você pegar o passado, tem que bater. Então, eu acho que tem muito desconhecimento. O professor Malveste botou aí quantos? 12, 13 artigos? Vamos sair por aí na Faria Lima perguntando quem leu. Então, acho que tem isso, acho que tem um aspecto também nosso de professores, de gente, a gente tem que continuar batendo nessa tecla. Porque eu acho que tem esse aspecto também de. E outra coisa, é mais fácil. O professor Malveste falou, pô, vamos pensar em longo prazo, 10, 12 anos. Gente, quantos diretores, quantos CFOs ficam numa empresa 10, 12 anos nesse cargo? Né? A gente vê muita gente entrando, o cara entra, fica 2, 3 anos, pega lá o EBITDA dele e, meu amigo, deixa eu ir embora logo antes que essa bomba exploda, porque tem muito cara que sabe que a bomba vai explodir e vai. Então, acho que tem um conjunto enorme de coisas aí, algumas boas, outras não tão boas, por que o pessoal usa, né? Eu queria ouvir aí o professor Eliseu em relação a por que, afinal de contas, não tem o custo capital próprio na contabilidade, e se isso tem alguma coisa a ver pelo fato da gente não dar o valor da empresa no patrimônio líquido. Bom, vocês me tiraram do sossego aqui, né? Agora aguenta. Olha, várias coisas. Primeiro, essa história do EBITDA, eu, particularmente, a teoria aqui é o seguinte: primeiro, é um número aparentemente fácil de ser calculado, tá ok? De maneira que você pode lá calcular simplesmente, vai lá, tá lá. Pega o modelinho da CVM, né? Automático, tá lá. Depois eu ajusto por aquilo que é conveniente e, desculpa, hein? Pois ajustem pelo que é conveniente, né? Conveniente não, professor, não pode falar isso. Primeiro, ele é um número simples. A gente tem ideia muito forte de que tantos gestores, investidores, etc., que não gostam de contabilidade, não conhecem contabilidade, têm dificuldade de mexer com aqueles números. Aí aparece um número simples de calcular, ele sabe calcular, e ele sabe checar, ele consegue entender aquilo, poxa vida, o que é simples, você vai lá e se agarra a ele. E segundo, há muita gente esperta no mercado que, sabendo disso, brinca com o mercado e ganha em cima dos que não sabem. Então, acaba ficando um negócio de duplo interesse. Os que não sabem acham que aquilo é bom, virou essa verdade, e os que sabem, é óbvio, brincam com isso tudo. Os que não sabem, quando falam valuation, nem lembram que o EBITDA sozinho não chega a ver valuation nenhum, ele depende de um negócio chamado multiplicador.
né? Ah, mas os que sabem, eu sempre brinco, quem sabe primeiro calcula pelo fluxo de caixa descontado direitinho, né, Malvese? Faz direitinho o fluxo de caixa descontado, calcula o valor da empresa, aí divide pelo EBITDA e chega no multiplicador, e aí ele brinca com o multiplicador, né? E assim vai. Então, realmente é fruto de uma certa. Infelizmente, eu tenho que usar a palavra ignorância do que realmente é aquele EBITDA para uso de valuation. Meu drama pessoal é o uso para valuation, porque ele, como conceito, para mostrar o potencial gerador de caixa do ativo, ele é correto. Tanto que eu posso ter o EBITDA só das operações financeiras com caixa ocioso. A receita financeira de caixa ocioso é a receita financeira, por competência, é um potencial gerador de caixa das aplicações financeiras. Eu posso ter o EBITDA das aplicações de propriedades para investimento. Eu posso ter o EBITDA só dos investimentos societários. E eu posso ter o EBITDA soma disso tudo. Ou eu pego disso tudo e tiro o financeiro. Quer dizer, EBITDA é como uma vez falou, é o lucro das operações. Agora, eu posso pegar as operações como um todo ou subdividir as operações. Pego informação por segmento da nota explicativa lá da companhia aberta e calculo o EBITDA por. E são números importantes, inclusive para a gestão, claro, são potencial de caixa gerado pelos ativos. Então, o conceito é bom. O problema é o mau uso, e o pior uso dele é o vinculado ao valuation, e eu acho que tem a ver com isso. Primeiro, é o número grandão. Todo mundo gosta de mostrar o número grandão. Então, a gestão, mesmo não acreditando, gente, eu não posso dizer o nome, mas eu fui de conselho de uma empresa que, por definição, era proibido falar em EBITDA lá dentro. Qual era a informação que ela primeiro divulgava no balanço? EBITDA. O relatório? EBITDA. Porque se não fizesse isso, é uma chiação no mercado. Mas desse jeito. Desse jeito. Eu não usava. Não sei hoje se usa, faz muito tempo que eu não tenho mais visto. Então, por que se usa o EBITDA? No fundo, acho que tem a ver com essa simplicidade e acho a ver com aqueles que manobram. Você sabe, há um bando de gente especializada em manobrar o mercado. Né? Alguns, inclusive, agora com nome bem divulgado aí na imprensa, tá? Principalmente um deles, mas vamos lá. Eles sabem de tudo isso, eles dominam isso tudo. Tá? Mas brinco. Para mim é isso aí. EBITDA é bom? É um conceito, sim. A gente deve ensinar a usar. Só que a gente, quando vai ensinar, né, Malvês, a gente fica falando lucro das operações, lucro das operações. É assim que a gente usa, a expressão é essa. Apesar de que também não é o lucro das operações, né? Só fazer uma adenda. Não é lucro das operações. O lucro das operações financeiras, disso, daquilo, do segmento, do lucro das operações financeiras, das operações, perdão, lucro das operações, das vendas para a Bahia, se eu quiser fazer por região geográfica, por produto, por que quiser. Né? O lucro das operações. É isso aí. Bruto, né? Bem falada. Tá. Bem. Então, minha opinião sobre o porquê que ele é tão endeusado, né? E falta a gente realmente bater mais um martelo, mostrando o que ele... Eu estou usando agora um exemplo que até usei no... Vocês viram, não sei se vocês viram, saiu o Niero escreveu um artigo sobre o EBITDA no Valor Econômico. No mesmo dia eu mandei a resposta para ele. 3 semanas depois ele publicou no Valor Invest, não publicou no Jornal Valor. E lá eu coloquei um simples exemplo. Vamos a um caso prático real agora, destes dias. Né? Vamos pegar a Raizen. A Raizen apresentou um EBITDA em 2024 de 9,6 bilhões. Lucro líquido, menos 1,7. Em 25, o EBITDA caiu de 9,6 para 8,4. O prejuízo, que era 1,7, foi para 19,8. Nossa. Veja bem, era um caso de agora. Quer dizer, o EBITDA é sempre os números maravilhosos. Né? E o problema não é ele, é o mau uso que se faz dele. Este é o grande drama. E no que diz respeito ao custo de capital próprio, poxa vida, eu era aluno da faculdade em 1994.
Como é que é? Revista 1804? Revista Paulista de Contabilidade que existia, era do CRC, depois ele ressuscitou, depois morreu de novo, e tinha ele era um conde, ele tinha um título honorífico, lembra que tem o Conde de Matarazzo, tinha vários aí, ainda vivos aí em São Paulo, e ele escrevia sobre juros, mas era todo ano ele tinha que escrever um artigão para reclamar da falta de contabilização do juro sobre o capital próprio. O juro dele tem nada a ver com o nosso aspecto fiscal. É esse conceito. Vamos usar a linguagem de hoje, do custo do capital próprio. Ele já falava isso. Isso aqui não é lucro. Isso aqui não é lucro. Só que, naquela simplicidade dele, ele vivia batendo na história dos famosíssimos, né, doutor Edson, 12%. Né? Isso aí vem de origens, aí, inclusive jurídicas, não sei, etc. Definia. O grande drama da impossibilidade, até hoje, da aplicação, é porque, primeiro, ele é um número de cada empresa. Cada empresa tem um custo de capital próprio. Cada empresa tem um tipo de risco, cada empresa tem um tipo de visão de risco. Uma coisa são os riscos dela, outra coisa é o que ela consegue ver dos riscos lá fora. Eles podem, às vezes, não bater. Tem a ver com os níveis de aversão, de amor ao risco do investidor. Tá certo? O cara que gosta de risco, ele é óbvio, a taxa dele é muito diferente do cara que tem um pavor danado de risco. Tá? Então, deixar o problema todo, então, cada empresa tem um. E, aliás, dentro da empresa tem 3 sócios, são 3 custos de oportunidade diferentes. Não adianta, é assim. Ah, mas tem as formas. Não. O que a estatística faz é, quando é companhia aberta, e desde que o volume de ações em negociação seja realmente muito grande, não vai ter lá com 10%, com 15% das ações do mercado que isso vai resolver. Então, se tiver lá 80%, 90% das ações no mercado, aí sim você tem as técnicas de estatística de ir lá e perceber o que o mercado, na média, entende como custo de capital próprio. E vai reagindo às diferenças entre o custo de capital próprio e. Aí, outra coisa, o custo de capital próprio é extremamente volúvel. Chegou a notícia de uma nova guerra, sei lá, eu não sei onde. Conforme o tipo de empresa, já muda naquela hora o custo de capital próprio. Então, ele está mudando todo dia. Então, qual que é o drama? Se eu fizer custo de capital próprio como norma, vai ficar absolutamente liberado para cada empresa dizer qual é o seu. Então, a falta de credibilidade tem levado, tanto que ultimamente a gente não vê essa discussão, né, Bruno, sobre custo de capital próprio. E já teve essa discussão no tempo antes do FASB, e o FASB chegou a discutir, mas nunca incrementou. O problema, Edson, é o seguinte: ele é fundamental na vida da empresa, ele é fundamental. Mas cada um tem que contabilizar o seu. Fazer lá, né, pega aquelas análises todas lá do Malvez e coloca lá e calcula o seu. Agora, para falar mais sobre EBITDA, gente, o que eu gostaria de ter de tempo de falar sobre o EBITDA, mas agora eu estou escrevendo, tá? Qualquer dia desses aqui eu termino. O problema é o seguinte: qualquer dia eu termino, porque cada dia que eu acho que está terminado, no dia seguinte, esqueci disso, e está complicado, não consigo parar. Mas eu vou mandar para vocês, dentro de, como é que é? De uns 15 ou 455 dias, nesse intervalo, eu mando para vocês. E para de ver as coisas, porque senão não vai dar nesses 415 dias aí que você falou, que vai continuar pondo coisa. Tem que, uma hora tem que Pensei que fosse que nem falar tese outra de coisa, né? Não doutorado. demora muito, senão. Edson, eu queria, Essa daí eu não vou falar nada, não. queria cutucar aí também em cima daquilo que falaram, quer dizer, o objetivo da contabilidade é registrar as transações, entendeu? Então o assunto de custo de capital, ele é depois, quer dizer, ele sempre será gerencial, sempre, porque se você pedir o dinheiro emprestado, você deve juros. O dinheiro do acionista, conceitualmente, na cabeça das pessoas no mundo, né? Quantas vezes eu sentei na frente do executivo e digo, mas o seu dinheiro tem preço? Como assim?
que o senhor quer dizer com isso? Então, a começa por aí, certo? E hoje, aqui no país, em função da tal da Selic, né? Quando você fala em custo de capital, as pessoas pensam que o custo de capital é o Selic. Digo, mas espera aí. Você sabia que o Selic é uma taxa de juro diária e mensal e que ela oscila pelo mercado, pelo risco do nosso país, uma confusão aí que a gente tem? A sua empresa, o senhor montou a sua empresa para amanhã, para o próximo trimestre? Então, essa noção do que é curto e longo prazo, ela persiste e ela está no ar. Quer dizer, o custo de capital não é o juro de curto prazo. Esquece. Isso não é conceito, não é o que está no livro de finanças. Não é o que se fala mundialmente. É outra história. Mas então, eu diria assim, o custo de capital nunca vai estar na contabilidade. Eu não acredito que isso possa ocorrer. Sempre será uma conta gerencial. Segundo, usar dívida, EBITDA, bônus, é facilidade e interesses mil do meu Brasil varonil. E no Brasil, o interesse está claro, meu. Eu vou ficar aqui nessa empresa mais 1 ano, 2 anos. Quantas vezes eu vi esse tipo de resposta? Pô, Malvesi, isso vai dar muito trabalho, Malvesi. A gente está com dificuldade de ensinar o que é EBITDA, você quer que eu ensine o que é criação de valor aqui dentro? Digo, that's it. Você que decide. Essas empresas que me responderam assim, para baixo. Todas elas. Não teve uma que foi para cima. Não teve uma. Eu estou falando de empresa aberta. Né? Então. E o cara que decidiu? Ele E foi para o baixo cara também? o cara. Não, o cara pegou um puta de uma grana, porque ele saiu quando a empresa estava mais ou menos ainda apontando para cima, mas ela já dava sinal que não ia apontar para cima, e ele foi embora. Ficou milionário. Milionário. E a empresa, e troca CFO, e troca isso, e troca não sei o quê. Essa é a realidade. Então, dando o curso de valuation para os meninos e para as meninas, né? Estão lá no último ano da faculdade. O cara quer fazer área de finanças, ele vai fazer valuation. Só que ele vai fazer valuation com Malvesi. E ele vai ter que estudar. Se ele não estudar, o próximo semestre. E ele está no último semestre. E ele quer facilitar. Não vai facilitar coisa nenhuma, meu guri. O teu free cash flow tem que bater com o meu. O teu conceito é igual ao meu. Se não for igual ao meu, dançamos. Mas, professor, lá no banco, lá na empresa, então, nossa, você precisa ver a quantidade de informação que você termina recebendo, né? Dos meninos que estão fazendo estágio aqui, estágio ali, papapá, quer dizer, o que está o conceito do outro lado? Que a gente sabe, porque eu não sou professor acadêmico, eu sou professor com cabeça profissional e sou profissional. Então, Professor, desculpa te interromper. A gente costuma encerrar o nosso GDEC no tempo regulamentar e nós já passamos 2 minutos do nosso tempo regulamentar. Desculpa. A gente aqui tem essa máxima de então que tá bom. a gente começa a hora que dá e acaba a hora que tem que acabar, porque o pessoal começa a ir, todo mundo. Hoje em tempos de online aqui, o pessoal marca uma em cima da outra, né? Os tais dos hard stops. Então, me desculpa te interromper. Eu queria já agradecê-lo pela sua tão nobre participação. Esse é um assunto que a gente arranhou, né? É um negócio que, se a gente começar a falar sobre isso daí, E se começar a trazer a questão do valuation para cima, então, meu Deus do céu, aí já vou discutir WACC com o povo, começa a complicar mais ainda. Então, acho que a gente tem muito chão pela frente e eu queria agradecer. Oi? O do valuation, WACC, isso aí? Vamos. Essa é complicada, podemos colocar na pauta, sim. Então, queria agradecer a presença do professor Malvesi, meu querido Brunão, professor meu, me judiou lá quando eu estava
Imagina. sentado nas coisas. Lá naquele tempo, você estava aprendendo a judiar dos alunos Naquele com o Ari, tempo eu né? tinha cabelo. Tinha cabelo. Ai, ai. Valeu, obrigado aí Então pelo tá convite. bom. E queria agradecer a presença de todos aqueles que acabaram entrando aqui. Depois tivemos até que um quórum bem interessante depois do nosso complicado começo. E a gente vai rever aí a questão dos nossos contatos, ver como é que a gente teve algum problema. Tô vendo o professor Natan tá por aí. Grande abraço, professor Natan, professor Eduardo Flores e tantos outros que estão por aí. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima e O vamos. grande Joãozinho está aí. O Joãozinho tá aí, eu não tô vendo. Olha lá, o Rodil tá aí, olha lá. Bom dia.